Desejar uma excelente tarde para Lídia Brito. Tudo bem, Lídia? Tudo bem, Joelso. Boa tarde a todos que nos acompanham. Lídia Brito, hoje, agora há pouco, a gente mostrou uma reportagem falando da dificuldade das pessoas que pegam ônibus na cidade de Teresina em encontrar ônibus. A demora para chegar em casa, a demora para voltar para o trabalho, a demora para sair, a incerteza em relação ao tempo de permanência nas paradas, tudo isso está assustando o teresinense. A CPI do transporte coletivo, que foi inaugurada, instalada na Câmara Municipal de Teresina, levanta uma série de questões em torno do sistema de transporte coletivo, mas nem de longe aponta ou ajudará a uma solução a um problema que está parecendo tão grave e tão distante de uma solução, né, Lídia? Pelo menos isso quem tem dito, Joelso, que a CPI não poderá apresentar uma solução, são os vereadores mais na oposição à CPI, na oposição ao Palácio da Cidade, né? E hoje nós acompanhamos uma discussão lá na Câmara de Teresina com relação ao papel da CPI, se de fato a CPI vai ou não conseguir apresentar uma solução e se esse seria o foco, de fato, da comissão de inquérito. E nós ouvimos o vereador Edson Mello, do PSDB, que faz críticas à CPI, diz que a CPI, Joelso, já virou uma cortina de fumaça. Vamos acompanhar. A administração já deveria ter apresentado solução com relação ao transporte coletivo. Isso aí está sendo o grande problema da cidade. E isso afeta a população como um todo, afeta a economia da população. E não tem essa história de se jogar o problema para terceiros. Câmara Municipal, CPI ou qualquer vereador não tem que apresentar a solução, não. Pode dar sugestões. A solução tem que ser dada pela Prefeitura Municipal de Teresina, que é o poder concedente. Esse é que eu acredito. Não adianta ficar esperando com cortina de fumaça, resultado de CPI, não, de forma alguma. E outras coisas que já deveriam ter evoluído melhor. É normal que nos primeiros 100 dias muitas obras parem. Há uma reavaliação de obras, às vezes isso é normal acontecer, mas nós estamos com 6 meses. O ritmo de obras, principalmente que a gestão anterior deixou muitos financiamentos e muitos convênios já entabulados para que houvesse uma continuidade dessas obras. A gente vê muitas grandes obras paradas e o transporte coletivo que está sendo o calo da população teresinense. Tá, Lídia, ele acha que a solução tem que ser dada pelo poder público, que a CPI, e que nem deve esperar a CPI para tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Pois é, na visão do vereador, que é de oposição, né, à gestão do Palácio da Cidade, a Prefeitura estaria demorando muito, Joelso, a dar sinais de que vai apresentar, de fato, uma tentativa de reconstrução do transporte público na capital. E essa declaração de Edson Mello trouxe reações, claro, do presidente da CPI, o vereador Dudu. Dudu fez críticas ao fato de Edson Mello ter sido membro, né, por ser tucano, era membro das gestões anteriores, apoiava as gestões anteriores e, segundo Dudu, Joelso, a CPI vai sim ajudar a Prefeitura apresentando uma proposta de solução para ajudar a Prefeitura a tentar reorganizar o transporte público da capital. Então vamos acompanhar o que disse o presidente da CPI, Edberto Borges. O vereador Edson Mello devia fazer um exame de consciência e saber que em outros mandatos, inclusive que eu compartilhei com ele aqui não se tinha nada para tratar de transporte público, era barrado. Inclusive por ele, votava contra. Eles, inclusive, não quiseram estar na CPI. Depois vieram agora com um documento apresentando uma solução que esse documento remete a uma delação premiada. Quer dizer, eles apresentaram uma solução para o transporte público. E ao longo dos 30 e tantos anos que eles foram gerir essa gestão de Teresina, nunca fizeram isso. Então, eu digo sempre o seguinte: nós não temos tempo a perder com quem fez o que o transporte público de Teresina acontecesse hoje. Esse transporte péssimo. Nós queremos daqui para frente fazer com que ele funcione.
O doutor Pessoa tem 6 meses de gestão. Esse transporte público tem 30 que não presta e tem 5 de conivência do poder público de gestões anteriores com os empresários do Setut, uma conivência, inclusive, que está sendo demonstrada agora, inclusive nos documentos, e nós vamos apresentar cada vez mais para a sociedade, danosa para não dizer outras palavras e outros meios que nós vamos ter que, com certeza, atuar daqui para frente nas análises que nós estamos fazendo dos documentos. Mas eu quero dizer para vocês que iremos apresentar uma proposta para resolver o problema. Uma coisa é certa, do jeito que está aí, não pode ficar. Bom, Lídia, aí tem o tempero político, né? A definição do recorte temporal do problema. Para Edson Mello, o problema é agora, a prefeitura tem que resolver, essa gestão tem que pegar e encontrar uma solução. Para o vereador Edilberto Borges, não, o problema não é de hoje, não, está vindo aí de longas datas e tudo mais. Esse tipo de discussão acaba aumentando a desconfiança da população em relação à efetiva solução do problema e dá um toque de tempero político para uma questão que a gente imagina deveria ser muito mais técnica, né? A gente sabe, né, Joel, toda CPI tem o seu lado político, né? Toda comissão de inquérito tem o seu lado político, a CPI do transporte não é diferente, tanto a base articulada com a Prefeitura de Teresina quanto a oposição acabam dando um enfoque político, né, diante dessas discussões, como a gente acompanhou agora. Mas a CPI está sim trabalhando, né? A gente tem acompanhado esse trabalho que está sendo feito, primeiros depoimentos, agora ouvir essa análise dos documentos que estão apresentados, e o vereador Dudu coloca que vai apresentar uma solução. O foco da CPI não seria esse, né, de apresentar uma solução. Seria de indiciamentos, né? E isso, o próprio prefeito doutor Pessoa já disse que espera para saber o que vai ter desse relatório da CPI como sugestão. O vereador garante que vai ter aí uma sugestão que vai ajudar a prefeitura. Então, o que nós e toda a população de Teresina espera é que, de fato, se tenha essa solução e o mais rápido possível, né? A população que precisa dessa modalidade de transporte está sofrendo muito. A CPI, Joel, tem 120 dias, né? Pode ser prorrogada por mais 60 dias. No dia 11, a CPI fez 2 meses já de atuação. O vereador Dudu afirma que eles não vão prorrogar, né, por esses 60 dias e esperam nem precisar chegar aos 160. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que observa que outros depoimentos precisarão ser convocados, né? Então, aí a gente não sabe como é que eles vão conseguir administrar esse tempo, né? Esse calendário é deles, né, Lídia? Essa agenda, né? Isso. Se vai ser depoimento, se vai ser diligência, eles é que definem. A CPI, o vereador Dudu, com os demais membros, eles fazem essa definição. Assim, temporada de depoimentos, é só naquele período. Não, eles podem, ao longo do período todo, do processo todo de investigação, chamar novos depoimentos. Agora, Lídia, eu não sei você, mas eu hoje tive dificuldade de falar com MDBistas. Tentei conversar com alguns aqui. Também, Joel. Liguei, ninguém atendeu, mandei mensagens e nada. A turma deu uma escondida depois que houve um sinal de ruptura dentro do partido. Eu achei que era só a minha falta de prestígio, mas não, você tem prestígio, Lídia Brito, e também não conseguiu. Eles evitaram declarações hoje. Os que eu consegui conversar foi declarações em off, né? Declarações de bastidores. E o que eu ouvi muito eu não vou me meter nessa confusão, ninguém quer falar, ninguém é doido no MDB, Joel, de se meter aí no meio dessas duas grandes lideranças, as maiores lideranças do partido. Que entraram em conflito. A Lídia está se referindo, e eu também aqui, às declarações ontem de doutor Pessoa, que disse estar cansado de eventuais cobranças que foram feitas aí por Temístocles Filho, de apoio, né? Temístocles Filho apoiou o doutor Pessoa para ser prefeito e agora espera o apoio de doutor Pessoa como candidato a vice na chapa encabeçada por Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. O doutor Pessoa disse que estava cansado desse tipo de cobrança pública e aí Temístocles Filho respondeu, ontem nós exibimos aqui, dizendo que nunca fez cobranças a doutor Pessoa, que apenas colocou constatações de que havia dado apoio a ele e que não vai incomodar o doutor Pessoa pelos próximos 4 anos. Hoje ninguém quis falar sobre o assunto, ficou realmente um silêncio total. Acredito que esses próximos dias vão ser de muitos encontros, bastidores, reuniões e muitos bombeiros, né, Lídia?
Bombeiros já estão aí se movimentando nos bastidores, Joelson, tentando aí reduzir, né, o impacto dessa situação de ontem, né, que foi provocado pela fala polêmica, a declaração polêmica do prefeito Doutor Pessoa, né? O que os MDBistas esperam é que não ocorra nenhum tipo de racha dentro do partido e que de alguma forma isso não possa prejudicar as estratégias do partido para 2022.